Olá pessoal, eu sou a Débora Mello, sou guia de turismo aqui da cidade de Mogi das Cruzes e proprietária da agência Quintal de Vó, Roteiros e Passeios. Estou gravando mais esse vídeo, ele é o terceiro, de uma série, onde o primeiro eu falei sobre a Serra do Itapetí e suas riquezas. Depois eu falei sobre a Serra do Itapetí e seus caminhos. E nesse eu vou falar sobre a Serra do Itapetí e suas interações. Essa ação, ela integra ele é um projeto da Prefeitura de Mogi das Cruzes, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e ela é financiada por essa ação, por esse projeto. Então, por conta dessa pandemia, para a gente trazer mais o que é o nome do projeto, que é o Turismo Virtual por Mogi das Cruzes. Então trazer essa referência dos nossos atrativos aqui de Mogi das Cruzes. E o tema escolhido foi a Serra do Itapetí. Então espero que vocês gostem desse próximo vídeo. Cedro, seringueira, Imbaúba, pau, ferro, pau, Brasil, suína, paineira, quaresmeira, quem te viu. Então, se a gente vai falar de interações, o que é interagir, O que é essa relação, Como que a gente interage, Então, para pensar em interagir, a gente tem que primeiro conhecer quem nós somos, Porque a interação são dois corpos, se unindo, dois corpos se relacionando. Então, o primeiro corpo que vai se relacionar é o seu, é você, E o que nós somos? Aí cada um vai ter a sua percepção, cada um vai ter o seu olhar sobre o que é, o que você é. Então eu sou um corpo, ou eu sou um ser humano, eu sou um ego, eu sou uma emoção, eu sou a alma, eu sou o espírito, eu sou vários corpos, Cada um vai ter o que é si, O que é corpo, é pele, Então a gente começa primeiro chegando na gente, Através da respiração. Aí vão ter infinitas formas de você se conectar primeiro com você mesma, para você interagir com o outro. E nesse caso, quem é o outro? Ou a outra, Pensando no feminino, é a Serra do Itapetí. E a Serra do Itapetí nada mais é do que esse todo, Essa natureza, essa abundância que vocês estão vendo. Então, isso é o outro. E aí, como interagir com o outro, Você precisa conhecer, ou pelo menos ter uma prévia, Ou pelo menos se abrir, Estar aberto para conhecer o outro. Então, esse é o primeiro passo da interação, E o que nós temos na natureza, Então, assim, vamos pensar primeiro nos 5 elementos, Nós temos aí a conexão com a água, que eu vou dar vários exemplos, conexão com o ar, conexão com a terra, a conexão com o fogo, com o éter, Então, o que seria essa conexão? E nós, como nós temos, como nós interagimos? Aí uma das primeiras coisas que eu faço quando a gente começa uma caminhada ou começa alguma atividade, alguma vivência aqui na Serra, é ativar os nossos sentidos. Porque se a gente quer interagir, a gente tem que estar com os nossos sentidos abertos. Então, quais são os nossos sentidos? A gente pode pensar na visão, A gente pode pensar na audição, no paladar, no olfato, e no tato. Esses são os mais conhecidos aí, os 5 sentidos. Mas claro que a gente sabe que tem muitos outros e aí também vai depender do que cada um entende como percepção, como sentido.
mas a gente tem as nossas emoções. Quando a gente vê algo, a gente tem algo, um gelo na barriga, a gente tem alguma sensação, algum aperto no coração ou alguma emoção, né? A gente tem o corpo, né? O equilíbrio, a gente sente o equilíbrio, a gente sente uma adrenalina, né? Então são muitos sentidos que nós temos. Se a gente for estudar aí, a gente vai abrir vários sentidos, né? Então assim, essa é uma das formas, né, de interação, como a gente interage, corpo, natureza, né? E depois a gente percebe que nós somos um, né? No fim, tudo isso é uma coisa só. Mas a gente precisa se abrir e a gente precisa principalmente se harmonizar, né? Então, como se harmonizar com a natureza, né? Como estar numa interação equilibrada com ela, né? Por exemplo, o sol, né? O sol, ele é maravilhoso, ele esquenta, mas se a gente também está muito nele no período de verão, no sol do meio-dia, essa harmonia pode não acontecer tanto, porque daí ela começa a esquentar, a queimar e a gente pode ter uma insolação. Então, encontrar essa harmonia entre a interação, né? E isso para tudo que a gente faz. Então, esse é o primeiro ponto de como interagir com a natureza e com a Serra do Itapetí. Por falar em interação e trabalhando muito essa questão do olhar e falando dessa junção dos elementos, ar, água, né? Eu tenho um brinde também em relação ao lugar que a gente está, que a gente fala, né? O que nós vemos no lago, né? O que nós vemos refletido sobre a água. E uma das coisas mais interessantes é quando a gente vê o nosso próprio reflexo, né? De a gente ver quem nós somos, a gente ter aquela, né? Porque imagina antigamente que não tinha espelho, né? Como que a gente se via, né? Então era uma das melhores formas, o espelho d'água. Mas aqui no sítio Casa Gardênia, a gente tem um brinde, a gente tem um presente assim, e uma honra de ter o principal atrativo da Serra do Itapetí, principal atrativo turístico de Mogi das Cruzes, refletido sobre o nosso lago, sobre esse lago. Então, do outro lado do lago, vejam as imagens aí, quem está refletido na água, quem está ali, que a gente pode ver duplamente, é o Pico do Urubu. Então a gente tem o Pico do Urubu olhando do lado, né, de baixo para cima e de cima para baixo. Então essa é uma das imagens mais bonitas que a gente tem aqui. Ela pode ser vista da estrada, não precisa necessariamente estar aqui dentro do sítio. Então quem quiser vir, pelo menos até a porta do sítio Casa Gardênia, exatamente do lado da lixeira, olha para cima, principalmente no período do pôr do sol, porque vai estar um sol, né, mais vivo, e você vai ver simplesmente o Pico do Urubu. Claro que a vista lá de cima é muito linda, mas a vista daqui de baixo é muito bonita. Então fica aí o convite para todos que quiserem ter essa imagem, ter essa vista. Sou só mais um violeiro, mais um violeiro tão só. Trago uma mágoa no peito, que na garganta forma um nó, que me faz querer viver e me faz querer cantar, que me faz querer viver e me faz querer cantar. Então vamos direto ao ponto, né? Vamos aos exemplos que nós temos de interação com a natureza, né? Interação com a Serra do Itapetí. E claro que ainda vai ser pouco tudo que eu vou falar, porque existem inúmeras possibilidades. Mas eu vou começar com uma das minhas favoritas, que é a que eu mais pratico como guia de turismo, que são as caminhadas. Simples assim, né? O que é uma caminhada, né? Caminhar, eu acho ela muito democrática, né? Ela é um ato do ser humano, nós somos, né, seres que caminhamos.
E resgata muito a nossa ancestralidade, né? Porque nós, por muitos e muitos anos, né, nós caminhamos e nós é um ato, né? É um exercício. A gente tem na nossa memória esse caminhar. Hoje a gente perdeu muito o caminhar de longa distância. Para a gente se passar de 1 quilômetro, 2 quilômetros, a gente na nossa rotina muitas pessoas ainda não caminham muito, né? Mas antigamente, quando não tinha carro, quando a gente não tinha os transportes, caminhar 5, 10 quilômetros para ir buscar um alimento era algo comum, né? Era algo natural. Ou caminhar longas e longas distâncias para fazer uma mudança de vida mesmo, né? Os ciganos, tudo que a gente, né? Os peregrinos, tudo que a gente tem aí, né? São essas caminhadas longas, né? Então é um ato que já está no nosso corpo, a gente já conhece isso. E quando a gente caminha, a gente resgata muito, né? Essa essência nossa, né? Essa essência humana que nós temos. E também a gente tá com os pés no chão. Então ele é uma atividade muito terrena, né? Que traz muita conexão com as nossas raízes. Porque a gente tem que trabalhar como nós estamos caminhando no mundo, né? Como que é o nosso andar, como que é a nossa relação pé e chão, né? Muitas vezes a gente tá ali meio pisando, né, em ovos que fala, né? Ou pisando com medo. Então qual é a firmeza que você tá no seu caminhar? Qual é a firmeza que você tá em estar aqui na terra, em estar nessa serra, estar na natureza, por exemplo? E em primeiro lugar, como estamos como estamos com o nosso corpo, né? Por isso que a primeira coisa que a gente faz antes de caminhar é algo que a gente faz o tempo todo, mas que a gente traz para a consciência é a respiração, né? Então, para a gente trazer essa presença, como nós estamos e como nós vamos interagir. Então, a gente está na natureza e a gente tem a forma mais harmônica, né, de interagir com ela é respirando e inspirando, né, o oxigênio e soltando o gás carbônico. Então, é uma troca que a gente faz com a natureza. Claro que a gente faz isso em qualquer lugar, né, mas aqui é muito mais puro. Então a gente troca, né? Enquanto as árvores soltam oxigênio, elas inspiram gás carbônico. Então a gente faz essa troca bem harmoniosa. Então esse já é o primeiro passo, né? Então caminhar é respirar em primeiro lugar, né? Mas com consciência. E também, além das caminhadas, a gente tem as corridas também. Então muita gente corre, faz corridas de aventura, ou corrida por contemplação, né? Por simplesmente correr, ou uma corrida mesmo com o intuito esportivo, o intuito de competição, né? Ou de trabalhar com o seu, né, fazer exercício mesmo. Então é uma atividade muito natural também e muitas pessoas podem fazer. Claro que daí você tem que trabalhar mais, cada vez trabalhar mais a resistência. Mas aqui na Serra o que a gente mais tem, né, são as caminhadas e corridas. E eu gosto bastante. Atividade que a gente tem aqui na Serra, que ela é muito difundida. Todo lugar que a gente, principalmente aos domingos, né, que a gente está caminhando, andando aí mesmo de carro, passando pelas estradas, a gente vê muito, são ciclistas, né? Então, o ato de andar de bicicleta na Serra do Itapetí. A gente tem muito isso, tem um potencial para ter mais ainda, né? Precisa mais de estrutura mesmo, criar mais bases de apoio. Mas andar de bicicleta na Serra do Itapetí é a melhor pedida, né? É muito bom. Eu costumava fazer isso bastante. E na verdade eu sou uma ciclista de locomoção. Eu sou até uma ativista em relação a andar de bicicleta aqui em Mogi, né? Eu sempre fui e voltei do trabalho de bicicleta, então eu usava muito para locomoção. Mas eu costumava me aventurar com o meu tio Robson, que eu já falei muito dele, que ele é nosso parceiro aqui na Quintal de Vó.
e ele é um guia de bike também, né? Então ele conhece todas as trilhas, e a vantagem, né, de quem está caminhando e de quem está andando de bicicleta é a possibilidade de conhecer muito mais lugares, e também com aquela, não com né, o tempo de caminhada, né, mas com um tempo um pouco mais rápido, mas com a possibilidade de parar, e ao mesmo tempo você está interagindo com o ar, né? Você não está dentro de um carro, você está vendo as coisas mesmo, né, com o olho vivo, assim, não através de um vidro, né, de um vidro de um carro, por exemplo. Então é uma atividade muito bacana, e ela pode ser feita tanto contemplativa, né, andar de bicicleta mais devagar, ou pode chegar a andar de mountain bike mesmo, né, a fazer subida de montanha, descida, mais rápido, com mais velocidade. A gente tem corridas de bicicleta aqui também, e a gente tem várias modalidades e vários tipos, né, de bicicleta. A gente tem umas trilhas que o pessoal faz, a trilha do espelho, por exemplo, que é no comecinho da Serra do Itapetí, ali no comecinho para ir para o Pico do Urubu pela Estrada Cruz do Século. Tem uma galera que fez a trilha do espelho, e ela é muito utilizada pelo pessoal que anda de croizinha, né? Então eles fazem aquelas bicicletinhas pequenas, e que ela fica bem baixinha mesmo. Você abaixa o banco, a sua perna fica lá embaixo, né? E é bem legal. Eles são bem corajosos, inclusive. Falando da bicicleta ainda, a gente tem um bem legal, que é o da família de ciclistas, né? Famílias ciclistas, eles andam muito em famílias, e eles também fazem piqueniques assim com a bicicleta, então é bem legal. Eles juntam uma turma bem grande e andam aí pelas estradas. Então é bem legal falar dele. Mas tem vários coletivos, tem o coletivo, né, Mountain Bikers aqui de Mogi, e desculpa todos os que eu não falei, mas tem muitos coletivos aqui que depois eu posso trazer mais referências desses grupos, que vale muito a pena participar. E daí a gente tem aqui também as cavalgadas, né? Talvez ela não seja tão conhecida nem tão difundida, igual as bicicletas, mas a gente tem possibilidade de cavalgar com cavalos de raça mesmo, cavalos bons, cavalos treinados e especializados nisso, né? Com muito cuidado, né? Que eu já dei o exemplo do Rancho São Miguel, mas tem outros lugares também que fazem esse tipo de passeio, seja só internamente, né, dentro do sítio, seja pegando estrada e indo até Aparecida, na Rota da Luz, por exemplo. Então a gente tem essas possibilidades de cavalgar, seja de dia, seja à tarde, seja à noite, né, as cavalgadas noturnas da lua cheia que eu já contei no último vídeo, mas é uma outra possibilidade também, cavalgar. E a gente não precisa pensar em atividade só coisas que a gente está fazendo ali, né, movimentando, atividade física, por exemplo. A gente pode pensar no simples ato de relaxar, descansar. Então, assim, você deitar numa espreguiçadeira ou numa rede na beira do lago é uma interação com a natureza, né? Você descansar, você simplesmente passar o dia, né, dolce far niente, né, sem fazer nada, né? É muito bom, tem até uma atividade, nadismo, sem fazer nada, né? Então a gente tem essas possibilidades de interagir aqui na natureza. Canção caipira destroça o dia, nuvens de chumbo no lombo da cidade, por onde eu ando, triste assim ferido, do estilhaço da granada da saudade. Canção e por falar em ficar, né, digamos assim, sem exercitar, né, sem fazer essas atividades que tenha tanta locomoção, né, a gente tem a própria meditação, ou o próprio alongamento, ou a prática de yoga. Então eu pratico também já há bastante tempo, desde 2012, e apesar de muitos acharem que é fácil, é só ficar ali, né, a gente exercita muito, a gente
né, gasta muita energia e a gente se conecta muito. Então é uma das formas que eu aprecio muito e recomendo, né, fazer essa prática de meditação, yoga aqui na natureza, né, aqui na Serra do Itapetí. Então a gente tem até, né, aqui no meu sítio mesmo, com a minha amiga que mora aqui comigo, ela costuma fazer todo dia de manhã, né? É uma delícia, a Ângela. E então a gente acorda e ela começa já a fazer, aí eu começo a ir no embalo também, depois minha filha também. Então é uma prática que eu gosto bastante e é onde a gente se conecta muito, né? Porque a gente está se conectando com a gente mesma e automaticamente a gente se conecta com a natureza, né? Através do que eu já falei no começo. Então, essa é uma das atividades. Uma outra que nós temos também é o fato de a gente observar, né? Que também é uma das minhas favoritas. Então a gente pode aí ter atividades como observação de aves, por exemplo, né? Que são os famosos birdwatchings, né? Que é uma atividade aí muito difundida, principalmente no exterior. Então a gente tem pessoas que viajam para o Brasil só para conhecer uma espécie de animal e a gente tem espécie de aves aqui, né, na Serra do Itapetí, que só existe aqui. Então é uma atividade realmente que faz as pessoas se locomoverem e interagirem com a natureza. Eu já participei de grupos, né, a gente tem um grupo bem legal aqui, não foi que eu participei, mas a gente tem um grupo bem legal que são de parceiros meus, que é o grupo Jacutinga. Aí eles são tanto observadores quanto fotógrafos de aves, né? Não só de aves, mas de toda a fauna e flora, flores, né? Outras espécies de animais, e é muito legal, porque geralmente você acorda bem cedinho, então você tem que conhecer o comportamento das espécies. Aí você tem espécies que é bom 5 da manhã, 6 da manhã, né? Quando começa a clarear, e a gente tem que ficar muito em silêncio, tem que estar com roupa camuflada, então você tem que ter muita concentração para que você não espante os pássaros, né? Então é uma atividade bem legal, assim, que dá para você tanto observar vários pássaros ou ficar o dia inteiro observando um pássaro apenas, seu comportamento, como se alimenta, como leva comidinhas para os seus filhotes, como se reproduzem. Então é uma atividade bem bacana de observação de aves e da flora e fauna, né, como um todo. Que já se apagou. Corro atrás de uma amizade, em troca eu quero nada. Fico imaginando o encontro, seja como for. E depois vem uma fogueira, esquentando um novo amor. Só precisa ser do bem. E claro, existem também outras formas de observação, né? Que não só da fauna e flora, mas de toda a serra como um todo. Então da paisagem, das nuvens, do céu, do clima, né? Tudo que você vê aqui como possibilidade, tem essa possibilidade de observação, de contemplação e também de fotografia, que é uma das atividades que as pessoas mais gostam, né? Todo turista ou toda pessoa que vai passear tá com uma máquina fotográfica e gosta de tirar foto da paisagem, né? Tirar foto, aquelas fotos macro, né? Então, assim, de uma pequena flor, de uma pequena formiga, né? Um pequeno sapinho, quanto a atividade a imagem da paisagem toda, né? Então, essa é também uma das formas de observar, contemplando e registrando essas cenas, né? Então isso a gente trabalha muito o olhar da gente, né? Mas falando até dos 5 sentidos, quando a gente trabalha com observação de aves, ou quando a gente, né, faz essa atividade, a gente trabalha muito o nosso ouvido, né? Ouvir o canto dos pássaros, né? O canto o barulho, o som, né? Das aves, dos anfíbios, das espécies em si, né, ou do vento, ou o que seja, né? Então a gente trabalha muito, a gente ativa muito o nosso ouvir. É bem interessante isso. E até uma das formas de interação com as aves é ligar áudios com o som da ave,
né, da mesma ave. Então se você quer atraí-la, você tem que ligar um áudio, né? Geralmente o pessoal tem um gravador e eles gravam e chamam a ave através do som. E tem os antigos caçadores, inclusive, sabiam assoviar mesmo igualzinho, né? Quando não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. É bem interessante. E tem outras formas também, que é, por exemplo, a pesquisa, né? Muitas pessoas vêm para a serra para pesquisar, né? Muitos estudantes, muitos universitários e pessoas que tenham esse estudo, né? Então estuda tanto a fauna quanto a flora aqui da serra, né? Que a gente está em meio à Mata Atlântica, com várias espécies endêmicas, né? Então, uma biodiversidade enorme. Então é um espaço de muita pesquisa mesmo, né? De muita riqueza, de muito aprendizado. A gente tem muito ainda o que estudar aqui na serra. Desse jeito todos vêm, toca a viola, não decoda pra ninguém. E outras possibilidades também, está muito relacionada à água, né? Então aqui a gente pode, como interagir com a água, né? Então tem várias formas, né? Então a gente pode andar, por exemplo, um lago como esse, pode andar de caiaque, pode andar de pedalinho ou aquele stand-up, né? Aquela prancha, né? Que você vai remando. Então é uma possibilidade. Tem pessoas também que gostam de pescar, né? Fazem isso muito por hobby, mas eu acredito muito na importância de se pescar apenas o que vai comer, né? Apenas como uma forma de alimento. Então é uma das formas que as pessoas utilizam como interação aqui com a água, né? E claro que dos meus favoritos, né, em relação a isso, em relação à água, primeiro beber, né? A gente tem muitas nascentes aqui, então tomar a água é uma forma de interação com a natureza, né? E eu já experimentei isso bem a fundo mesmo, de sentir a água, tanto positivamente, né? De como ela é pura, como é gostosa, mas também águas contaminadas que a gente tem aqui e acabar tendo uma indigestão depois. Então tem que tomar muito cuidado, mas ao mesmo tempo é uma forma de interagir e ver como a gente precisa, né, cuidar das nossas águas. E a forma que eu mais gosto, finalmente, é o banho de cachoeira, né? Aquela coisa mesmo de sentir a água caindo, né? Limpando. A gente tem vários, né, estudos da física quântica que fala realmente dos benefícios de se banhar, né, numa cachoeira. Então a gente tem essa possibilidade aqui, ou só colocar o pé, ou só colocar a mão, né? É uma forma bem interessante de se interagir através da água, né? A gente pode falar do ar também. Então o que a gente pode fazer interagindo com o ar, com o vento, né? Então a gente tem o exemplo dos urubus, né? Onde estão os urubus? Geralmente no pico do urubu, né? E como que eles se movimentam, né? Então vai ver como que os urubus se movimentam, né? Como que eles agem ali, como que eles flutuam, né? Voam. Então, os amigos do urubus, né, são os voadores de parapente ou paraglider, que a gente conhece muito aqui, né, na Serra do Itapetí, aqui no Pico do Urubu, que fica aqui atrás, inclusive. E eles fazem essa prática tanto individual, claro, especializado já com curso, né, que eles fazem, e também a possibilidade de ter voos duplos, que daí você não precisa ter experiência, mas você voa com um especialista e ele que faz todo o manejo ali do parapente. É muito legal, já voei, né, já fiz um pulo. E é realmente um pulo no ar, assim, você começa a correr e depois solta o pé e deixa o vento levar. É uma confiança muito grande no vento e em quem está ali, claro, fazendo toda a manobra, né, toda a prática ali. O voo, geralmente, ele pode ser um voo longo, mas aqui o que eu fiz foi um voo curto, de 3 a 5 minutos. Apesar que 3 a 5 minutos no ar é muita coisa, né? Vale muito a pena. E ele cai aqui pertinho do sítio que eu tô, né?
do sítio Casa Gardênia, perto da Moralogia. Então geralmente o pessoal pula e cai aqui, aí vem um resgate, né, que seria uma pessoa, um carro para te buscar. E aí você pode voltar para o Pico do Urubu ou já permanecer aqui na cidade. Então é bem legal essa prática de voar. E é um dos únicos lugares que tem, não são todos os lugares que tem, né, que tem essa possibilidade de voar de parapente. Então, quem quiser vir fazer, aproveita que eu recomendo. Outra prática, né, que nós temos aqui, que é muito comum, mas ao mesmo tempo, né, ela é mais restrita, né, umas trilhas fechadas, que são os jipeiros, né, a prática de off-road, né, que a gente fala. Então a gente vê muitos jipes vindo pra cá. Off-road significa, né, fora de estrada. Então os jipeiros gostam muito de fazer, principalmente em serra, né, que aqui tem bastante. E a gente tem também o pessoal de motocross, que também é bem legal. Eu não gosto de moto em estrada, de asfalto, mas fazer motocross nas trilhas aí da serra, eu acho bem gostoso, assim. Eu me sinto mais segura, né? Apesar de não necessariamente ser, né? Tem que estar com alguém especializado. Eu não dirijo, mas eu vou como na garupa e vale a pena a experiência, bem legal. E outra prática que nós temos aqui também, que é bem legal, a gente tem a questão por ser montanha, né, e por ter muitas pedras, a gente tem as escaladas. Então, aqui eu não conheço muitas pessoas que fazem isso, mas eu conheço um pessoal que quer explorar mais, no bom sentido da palavra explorar, né, quer trazer isso, né, de fazer as escaladas, o boulder, né, então tem as escaladas, tem várias modalidades de escalada. Aqui na serra, nas pedras, e também escalar a montanha como um todo. E tem as próprias escalaminhadas, né, que são aquelas caminhadas em trechos mais íngremes que necessitam ou de um apoio de uma corda, né, ou de pessoas mesmo, um ajudando o outro. Então a gente faz uma caminhada e em alguns trechos a gente precisa escalar. Então até para subir no Pico do Urubu a gente tem roteiros que precisa dar essa escalaminhada, que nós chamamos. Então é algo bem bacana, precisa ter uma prévia, né? Mas também pode ser uma atividade para iniciantes. Também ela pode, já, né, teve umas pessoas que já fizeram com pessoas com deficiência visual, com outros tipos de deficiência, e funciona bem porque mexe com outros sentidos, né, da força. Então é uma atividade bem legal, as das escalaminhadas e das escaladas. Outra forma de interagir com a serra, que eu gosto bastante também, e é possível fazer aqui no nosso sítio, no sítio Casa Gardênia, é o acampamento, né? O se hospedar de uma forma geral. Então a gente pode se hospedar tanto dentro do sítio, né, dentro dos quartos, pode alugar um chalé, que fica mais próximo ainda do lago, ou acampamento, né, acampar mesmo dentro de uma barraca aqui a céu aberto. Eu nunca acampei no espaço selvagem, eu sempre acampo em lugares que tem uma infraestrutura, mas a gente tem alguns lugares que são possíveis esse acampamento mais rústico, digamos assim. E aqui a gente tem essa possibilidade de acampamento com banheiro com banho quente, né, com possibilidade de lavar uma louça, com água da torneira. Então são várias formas também de acampar. É bem interessante que você tá ali dormindo no chão, né, com um contato mais próximo do chão, sentindo o calor ou o frio do chão, né? Você interage mais com o barulho do vento, então você está dormindo e a barraca, né, tem o barulho do vento, tem o barulho dos anfíbios, aqui tem bastante, né, dos sapos, então aquele som do sapo a noite inteira, todos os sons da própria natureza, folha caindo, alguma fruta, qualquer tipo de movimento que tem, algum animal passando à noite. Então é uma interação que vale a pena, é
é uma atividade que eu admiro muito, gosto, né? Sou uma incentivadora do campismo. Jacira calou, no colo colocou o amuleto de jade. Outra opção bem legal que a gente tem aqui, que principalmente as crianças gostam muito, é a visita, né, ou o cuidado, né, a interação com os animais, com as criações. Por exemplo, aqui na estrada do Jatobá a gente tem o sítio do Seu Botone, a gente tem um capril, ele tem um capril, né, do Seu Botone, e ele tem a criação então de cabras, né, os cabritos, e é muito legal. Ele faz também, produz queijos de cabra, é muito bacana visitar. A gente tem criações de cavalos, criações de vaca, ovelhas, galinhas. Tem um galinheiro aqui perto do Seu Geraldo, muito grande e muito fica numa ladeira, num barranco assim, e é muito bonito, assim, muito legal ver as galinhas interagindo e, claro, oferecendo ovo caipira pra gente, né? Ovo com qualidade, mas de uma forma mais natural. Então essa é uma das formas de interações com a natureza, com a Serra do Itapetí. Outra forma que a gente tem também, que está bastante relacionado a... ele acontece muito, na verdade, no bairro do Cocuera. É o que mais tem, mas aqui na Serra do Itapetí a gente consegue também. Mas são os conhecidos colhe-pague, né? É a interação que a gente tem de colher uma fruta direto do pé. Então a gente pode ser desde aí por exemplo, aqui no nosso quintal a gente tem limão, né? A gente tem abacate que cai e a gente pega, e muitos tem caqui de monte, aqui na Serra do Itapetí tem muito caqui, né? Tem jabuticaba, que tá ali, tá bem bonitinha, ela tá começando, né, a se formar. Então a gente pode colher desde subir no pé, né, pode subir mesmo, ou por exemplo, tem um sítio que tem plantação de lixia e a gente tem que colocar uma escada para subir, então é uma forma bem legal. As crianças que moram aqui no sítio, também numa outra casa aqui, elas adoram subir na árvore, né? Subir simplesmente pelo ato de subir, de interagir. Inclusive isso pode ser feito de uma forma tranquila, assim, natural, por brincadeira, ou pode virar uma atividade mesmo, que é o arvorismo, né? O arvorismo, ele já né, você pode ter como se fosse pontes, né, entre uma árvore e outra. Os pesquisadores também fazem muitos estudos nas copas das árvores, então acaba sendo uma atividade bem legal do arvorismo. E é o que a gente tem aqui, e também a gente pode degustar, né, os produtos tanto nativos, por exemplo, o cambuci, que a gente tem aqui bastante, né, que tem a época dele, mas senão a gente acaba congelando, mas ele é muito gostoso. Para degustar ele é um pouco azedo, claro, mas é melhor para fazer suco, doce, cachaça, mas dá para comer. Riquíssimo em vitamina C, e poucas pessoas conhecem o cambuci. Ou se não, qualquer tipo de restaurante ou de sítio aqui que faça uma comida mais caipira, uma comida mais natural, é uma forma de degustar e de estar mais próximo, né, de sentir o sabor da erva, o sabor do tempero, né, as frutas mais cozidas ou frutas in natura mesmo, produtos, né? Então uma das melhores formas é degustar com os produtos direto da mata, né, digamos assim. E outra forma também que é muito bacana, você pode simplesmente conhecer um pouco de como funciona as plantações, as hortas, até mesmo você pode chegar a interagir mesmo, a plantar, né, a colher e
ver como que lida com essa forma, né, de hortaliças, legumes, frutas, e é algo que eu particularmente estou começando agora, né, estou aprendendo aos poucos, então a gente está começando aqui uma horta, na parte de cima do sítio já tem uma horta, mas aqui mais perto de casa a gente está começando agora. Então é uma forma bem legal, assim, de você realmente ter o contato direto com a terra, né, de você estar ali segurando uma ferramenta ou plantando com a sua própria mão, né? E entendendo todo esse tempo de plantar, de colher, de ser o momento certo, da água, de adubo, né? Nutrir a terra, de hidratar a terra, aguardar, esperar, deixar a terra descansar, cuidar para que não tenha erosão, cuidar para que outros animais não né, formigas, então como fazer essa harmonia entre elas. Então é muito legal pensar, né, nessa interação. Então, para quem ficou até o final, para quem assistiu até agora, por fim eu vou falar de uma forma de interação com a natureza que eu particularmente, suspeitamente, é o que mais me toca, é o que eu tenho conhecido faz, né, nos últimos 5 anos e é bem sério e precisa ter bastante responsabilidade para interagir dessa forma. Mas eu recomendo a todos e todas, como filhos da terra, né, merecedores, a relacionar com a Serra Tapeti dessa forma. Bom, e ela nada mais é do que fazer rezos, fazer orações e se conectar com as energias espirituais. Para quem me conhece sabe que eu falo muito disso. E principalmente isso pode ser de diversas formas, né? Cada um com a sua crença, cada um com o seu rito, seu ritual. Mas a gente tem muitas vivências espirituais aqui na Serra, de diversas religiões, diversas filosofias. Mas o que mais me traz mesmo uma conexão, uma força, né, é a consagração das medicinas da floresta. O que são as medicinas da floresta, né? As medicinas, primeiramente, ela pode ser diversas, né? Pode ser um café, pode ser um açúcar, por exemplo, né? A cana do açúcar, né? Pode ser o cacau, pode ser o tabaco, pode ser os chás, ervas, pode ser a cannabis, pode ser a ayahuasca, que pra mim, né, é a que mais me traz essa conexão. E eu faço isso de forma sempre a consagrar, né, consagrada, de forma sempre ritualística. Eu particularmente, né, desde a minha adolescência, desde quando eu tive contato, eu nunca usei nenhum tipo de droga, eu nunca fumei, nunca beber, experimentava, mas eu nunca fui de beber álcool e tal. Mas hoje eu, né, tirei bastante o meu preconceito da frente e passei a conhecer essas medicinas, né? Passei a interagir com elas mesmo, de consagrar, beber de uma forma, né, ritualística, como eu falei, e sou uma guardiã mesmo, uma pessoa que sustenta essa força e respeita muito, e recomendo a todos não fazer por conta própria, claro, sempre tendo algum condutor que já estudou bastante, né, que tem isso como uma forma, né, séria de viver e de rezar. Então para mim a forma de eu melhor me conectar, né, de eu sentir mesmo a natureza, assim, sentir a natureza, ser ela, né, consagrando essas medicinas da floresta, principalmente a ayahuasca, que é a minha
minha favorita, que mais me conecta mesmo a esse lado espiritual, a minha mediunidade, a minha essência e aos minhas ancestrais que gostam bastante. Inclusive as minhas ancestrais cristãs, né, que é onde eu trago mesmo por muitas gerações o cristianismo, o rezo do terço, o sinal da cruz, Ave Maria. Então foi através da ayahuasca que eu consegui me conectar com essas minhas forças. E claro, né, com a presença estando aqui na Serra do Tapeti. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, que vocês assistam até o final, que vocês venham para a natureza, venham para a Serra do Tapeti e interajam da melhor forma possível. Vai aos poucos, vai no seu tempo e divirtam-se e sejam felizes acima de tudo.